você estiver sozinha, sozinho, põe a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração para a família, vamos? Glória a Deus. Fecha seus olhos e começa a falar com Jesus agora. Agradece a Ele pela família que você tem. Talvez você possa estar falando: Senhor, mas eu não tenho uma família, minha família é imperfeita. Todos nós temos imperfeições, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores para romper esses obstáculos. Senhor Jesus, eu quero declarar nessa noite, Pai, e apresentar a Ti todas essas famílias que aqui estão com fome e com sede da Tua palavra, Pai. Famílias abençoadas, Senhor, famílias que o Senhor acolheu nesse espaço, nesse ambiente, para que a semente da palavra seja lançada no coração fértil de cada um deles. Senhor Jesus, eu declaro, Pai, que ninguém e nada vai tocar nessas famílias, porque elas são famílias benditas, famílias seladas com o Espírito Santo de Deus, famílias já pré-determinadas, Senhor, a ter uma vida de abundância, a ter uma vida com Deus, a ter uma vida de abundância em espírito, em espiritualidade, famílias que vão andar com o Senhor, Pai, dia e noite, filhos, Senhor, que vão crescer, Pai, na obediência da Tua palavra, na obediência dos seus pais. Senhor Jesus, eu declaro casamentos benditos, ó Deus. Eu declaro, Senhor, quem estiver desempregado vai conseguir vagas de emprego. Eu declaro, Senhor, que quem pensa estar doente, Senhor, já recebeu a cura em nome de Jesus, Pai. E eu declaro, Pai, que aqui mora o povo mais feliz dessa terra, para a honra e glória do Senhor. Amém? Pode aplaudir a Jesus? Meus amados, que saudade. Pode se assentar, por favor. Eu já fico com saudade de poder estar aqui para poder falar da palavra de Deus com vocês. Eu me animo muito, porque cada vez que a gente vem aqui e vê vocês aqui, a certeza que eu tenho é que nós somos um povo que quer crescer em espírito, crescer em conhecimento, crescer em andar com Jesus, e quando isso ocorre, os resultados também vêm. Ninguém vem na igreja, ou ninguém vem à igreja pensando: eu vou porque eu quero uma vida infeliz. Não, você tem o seu motivo de estar aqui hoje, mas e se eu falar para você que você está aqui hoje, já estava determinado por Deus? Será que você acredita? Eu vou dizer para vocês uma coisa. O que nós vamos falar hoje está lá no Salmo 139, do lado B. Eu estou usando a versão ARA, tá, pessoal? No Salmo 139, 16b. E diz assim, eu vou ler um trecho e depois nós vamos discorrer todo o texto. Mas o texto que eu quero firmar hoje, e eu dei um nome para ele, é: Deus já determinou tudo ao teu respeito. E é em cima disso que nós vamos fixar hoje. E lá no Salmo 139, 16, do lado B, diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então eu vou repetir para vocês: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Só até aí, amados. Coloca o dedo no meio da tua Bíblia, que nós vamos voltar nela daqui a pouco, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Diácono Marcelo estava falando aqui da Coca-Cola, e ele falou: é prático, o negócio é prático, e de fato o Evangelho é prático, e uma das formas melhores da gente poder apresentar isso, de se fazer entender, é trazendo uma ideia prática da coisa. Essa aqui é uma agenda que eu ganhei o ano passado, aqui, e essa agenda, ela é uma agenda, dividida por 12 meses, cada mês dividido por semanas, cada semana dividido por dia, e cada dia dividido por horas, que lá eu coloco assim, reunião 8, 10, 12, e assim vai. Então, esse é um livro no qual, o ano passado, eu me alinhei. Então, por exemplo, no dia de amanhã, eu olhava a minha agenda hoje, e já sabia o que
que iria acontecer amanhã. Eu tinha uma reunião lá no meu trabalho, 10 horas, eu tenho um almoço comercial com fulano, à tarde eu tenho que levar o João no médico, então vinha tudo organizado. Mas tem algumas semanas atrás que Deus tem me incomodado com essa palavra, onde Ele fala que todos os seus dias foram escritos, já estavam escritos num livro. E aí eu fico imaginando, como eu trabalho com tecnologia, eu já fico imaginando Deus com um super computador, desktop lá, com uma planilha top, no qual Ele tem a agenda de todos nós, e hoje, domingo, Ele sabia, domingo Ele aperta, domingo, Ele sabia exatamente o que Ele preparou para cada um de nós. E uma das coisas que Ele preparou, e eu não tenho dúvida disso, é de vocês estarem aqui. Mas eu sei também que, por mais que Ele possa ter preparado isso vai acontecer. E essa foi a minha pergunta, a minha indagação com o Espírito Santo, quando Ele me falou: Márcio, presta atenção nisso, todos os seus dias já foram escritos, e foram escritos antes mesmo de você nascer. E eu, na minha conversa com o Espírito Santo, falei: peraí, mas se já está escrito, eu tenho o poder de alterar isso? E sabe qual foi a resposta? O que vocês acham, hein? Sabe qual foi a resposta? Sim, porque eu poderia, de livre-arbítrio, não ter vindo hoje aqui. Eu poderia, de livre-arbítrio, estar fazendo 1001 coisa, inclusive coisa que não deveria fazer. Só que, nessa frase que eu falei para vocês, lá tem uma palavra que fala determinado. Ou seja, Ele escreveu para você que naquele dia você pode chegar até essa estatura, está escrito lá. Cabe a você ou não acessar na agenda de Deus aquele dia que fala a seu respeito e o que é que pode acontecer. A palavra está muito clara nisso. E aí eu, continuando conversando, eu falei: tá, mas e aí? Como é que a gente acessa então essa agenda de Deus que está falando todos os meus dias? Ele falou: peraí, Márcio, vai com calma. Primeiro você tem que entender o seguinte: o que está escrito lá está de acordo com o que você quer? Porque se o que você quer não tem nada a ver com o que está escrito naquele dia, qual o sentido? E eu fui mais a fundo, tá, mas como que eu vou ter acesso então ao que Ele quer? Ele falou: primeiro você tem que saber quem vai te dar o acesso. E quem te dar o acesso para você acessar a agenda que Deus já determinou sobre o seu dia é o Espírito Santo. Opa! Então não tem como eu não ter a companhia do Espírito Santo para mim poder acessar o que Deus já escreveu a meu respeito em relação ao livro dele. Mas aí a gente vai mais a fundo. Mas o que está escrito nesse livro? Gente, aí sinceramente eu não sei falar para você. Você vai junto com o Espírito Santo e vai questionar. A meu respeito, a única coisa que ele respondeu é o seguinte: Márcio, ou você confia ou não confia. Porque se você confia em mim, não importa o que eu determinei para você. O que você precisa saber é que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Opa! Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que uma das funções do Espírito Santo é me guiar, eu vou acessar junto ao Espírito Santo, e pela confiança e pela fé, para me acessar, eu me deixo levar pelo sopro do Espírito, porque eu confio. Não foi isso que nós louvamos aqui, não foi isso que nós adoramos? Eu confio no que Deus tem para mim, e quando eu confio, eu me lanço, eu me entrego, eu fecho os meus olhos, e aonde eu estiver, seja na escuridão, ou seja aonde for, eu confio que Ele vai estar comigo, me guiando e me guardando, simples assim. Só que como foi falado assim, falado aqui, às vezes, por ser simples, a gente ignora. Às vezes as pessoas precisam que um homem venha junto, chacoalha, põe a mão na cabeça, olha dentro dos olhos. Não está errado isso, tá? Mas eu estou dizendo que, se você for analisar a palavra de Deus, como foi falado aqui, ela fala com você 24 horas.
E aí, na minha conversa com o Espírito Santo, ele me ensinou mais uma coisa: Márcio, você tem um filho, você como pai, se fosse escrever um livro para ele, o que você desejaria para ele que você iria escrever num livro? Aí eu falei para ele: poxa, eu ia escrever assim, que meu filho tenha saúde todos os anos da vida dele, que o meu filho seja inteligente, estudioso, que meu filho seja trabalhador, que meu filho faça um curso de medicina, de direito, de qualquer coisa assim. E eu fui escrevendo ali, e ele falou para mim: pois é, se você sabe pelo menos pensar no que você quer para os seus filhos, você imagina Deus, que tem um livro que ele escreveu todos os dias, tudo para você. Gente, eu não sei se você está entendendo, mas o que ele está falando para você é: filho meu, eu já escrevi tudo a seu respeito no meu livro. O que você precisa é acessar esse livro e entender que eu sou seu pai. Como eu sou seu pai, eu quero o melhor para você. Mas para isso, você como filho, tem que andar debaixo das minhas asas, seguir as minhas orientações, me obedecer, me escutar e viver de acordo com as orientações que eu te dou. Mas e quando a gente não faz isso? Como que eu vou acessar? Antes de eu conhecer esse Jesus, a minha vida não era das melhores. Eu já falei aqui inúmeras vezes, eu não sou exemplo, meu passado não é exemplo para ninguém, mas eu sei das feiuras que eu fazia no meu passado, e eu tenho plena certeza e convicção, que, mesmo Deus tendo escrito aqueles dias na minha vida, eu alterei a condução da minha vida naqueles dias. Deus nunca planejou, por exemplo, que eu fosse um ladrão, e um ladrão pode roubar uma balinha, pode roubar um banco. Ele nunca pediu para mim ser adúltero, ele nunca pediu para mim ser um homem que vivia na bebedeira, por exemplo. Mas quando eu fiz isso, eu alterei o resultado que seria daquele dia. Então você pode alterar, mas não deve. Porque se você ama esse Jesus, se você acredita nele de tal forma, se entrega, mas se entrega de tal forma que jamais retroceda e jamais duvide. Por que isso? Porque ele te conhece antes mesmo de você nascer. Quando você entende, nós temos falado aqui algumas vezes sobre 3 princípios fortes, que a gente chama de IMP: identidade, mentalidade e propósito. Esse fato que nós estamos falando hoje, ele fala muito forte, ainda, porque não é a primeira vez que nós falamos sobre isso, nós estamos apenas aprofundando sobre identidade. Eu estava ali atrás, junto com o meu irmão Luciano, olhando o filho dele, Léo. Como o Léo é parecido com o Luciano, até na bochecha grande aqui, na cor da pele, no cabelo, nos olhos, no sorriso. Se isso é uma verdade, e é uma verdade, você é parecido com seu pai espiritual também. Logo, o que ele tem, você pode ter também, porque Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aqui o Consolador, que vai estar junto com você, e tudo que eu faço, você vai poder fazer, e muito mais você ainda poderá fazer, porque eu vou subir. Opa, então ele está dando poder para nós fazermos coisas que muitas vezes está apagada, e nós como filhos estamos retendo todas essas situações por nós mesmos, sendo que nós temos que pegar a situação de filhos e fazer acontecer o que precisa ser feito, mas de uma vez por todas. Não basta apenas e tão somente nós levantarmos o braço e falar: Pai nosso que estais no céu. Opa, viva uma vida de filho para com o Pai. Quantas vezes, ou como que você faz para você ter esse acesso a Ele?
Amados, se nós não tivermos uma busca diária, uma leitura diária, isso não como é que se diz? Compulsão para a leitura, não. Isso é um bom senso, porque todos os dias a palavra vai falar com você. Acho que na última vez que eu ministrei aqui, eu dei um testemunho, eu vou repetir aqui para vocês, como que Deus trabalha. A gente está falando de confiança, de paternidade. Se Ele é meu pai, eu lanço meus problemas, eu lanço a minha situação da minha vida nele. E eu vou te mostrar como é que Ele trabalha, na prática. Final de dezembro, o meu líder foi exonerado. Nós ficamos 50 dias sem liderança. Eu trabalho num órgão político. Ficou sem liderança, e começaram a cortar as pessoas que eram ligadas a esse líder. Eu tenho uma posição lá também de liderança. Politicamente me conectaram com esse líder e me colocaram um X nas costas, e todo mundo que tinha coragem, falava para mim: Márcio, você vai ser o próximo, você vai ser mandado embora, você vai ser o próximo, se prepara. Eu ouvi aquilo, e eu confesso a vocês, que por 2 noites, eu fiquei apavorado, mas aí lendo a palavra, falei: não tem por que passar por isso. Ansiedade, preocupação, não. Fui na palavra, e lá eu lancei toda aquela situação nas mãos de Deus, e fui dormir. E eu tinha sempre em mente que Deus é especialista em transformar maldição em bênção, e eu fui buscar essa palavra, e lá na Bíblia tem muitos lugares que falam sobre isso, e eu fiquei totalmente em paz. Quando foi em início de abril, teve uma reunião geral, e lá convocaram as lideranças, colocaram um quadro gigante, numa televisão gigante, e disseram assim: o nosso quadro de pessoal vai ser formado por fulano, cicrano, papapá, deu 1, deu 5, deu 10, deu 15, deu 20, deu 25, detalhe, onde é que estava o nome do Márcio? Não estava, e eu não exerço nenhuma função política, meu trabalho é técnico, meu nome não estava. Aí o diabo falou: não falei? Você ia ser mandado embora. Você vai ser mandado embora, seu nome não está nem no quadro, se prepara, que você vai ser mandado embora. Não perdi a esperança, nem perdi a calma, fiquei em paz. Eu falei para vocês que Deus é especialista em transformar maldição em bênçãos, perfeito. Quando você trabalha e faz um bom trabalho, o seu nome ecoa. Quando você é exemplo, o teu nome fica na mente das pessoas. Um outro líder de um outro setor, de um alto escalão, sabendo do meu currículo e do meu perfil, se levantou, nem sabia dessa questão, se eu estava ou não estava no quadro lá. Ele foi até onde o meu até então atual chefe estava, e falou: fulano, é o seguinte, tem uma secretaria de planejamento, que precisa de um profissional com as características do Márcio, eu quero que você me libera, eu quero que você mande ele para ir para lá, que eu preciso que ele trabalhe lá. Gente, aonde não me queriam, me colocaram num patamar mais elevado, numa secretaria mais elevado, me colocaram num cargo mais elevado. Aqui eu trabalhava 8 horas, agora eu trabalho das 8 às 14, e vou para casa, e ainda vou ganhar mais por isso, percebe? Mas por que isso? Confiança em Deus. Eu nunca fiz nada errado, nunca mexi com a vida de ninguém, pelo contrário, sempre tenho ajudado. E aí, quando alguma coisa começa a fazer, para te puxar e para fazer uma morte mental, você aplica o que a palavra fala, e vai viver o que a palavra fala, e descansei. Já tem 2 semanas que eu estou nesse novo departamento, e vou dizer para vocês uma coisa, já estou cotado para ganhar uma coordenação,
Por quê? Confiança em Deus, confiança em uma entrega. Então, não tem essa, quando o inimigo vai contra nós, é na palavra, é no joelho, é na oração, é no jejum, que a gente resolve, porque o mundo espiritual, ele comanda o mundo natural. Eu li um livro uma vez, de Rebecca Brown, Guerra de Batalha, e ela fala que o esposo dela, que é um pastor, ele teve uma visão, e na visão, em espírito, nessa visão, ele saía, a visão dele, ele se elevava, ia para cima da cidade, e em cima da cidade, ele conseguia ver o país dele, mas, em um determinado lugar do país, ele via uma sombra escura, que se movimentava para lá e para cá, para lá e para cá, e ele perguntou para o anjo que estava acompanhando nessa visão, o que é aquilo? E o anjo falou, aquilo dali são moscas, em cima daquela região. Ele falou, mas por quê? O que significa isso? Ele falou, essas moscas representam os espíritos malignos que atuam ali. Ele falou, mas por quê? Porque ali tem 3 poderes, o anjo falando, ali tem 3 poderes que atuam naquele lugar: poder financeiro, poder político, poder sexual. Isso representando aqui no nosso país, chama-se Brasília. Para quem já foi em Brasília sabe, eu já fui várias vezes fazer curso em Brasília. Tudo que é de recursos para o Brasil inteiro, as decisões saem de lá, todas. Tudo que é de poder está concentrado lá, federal, deputados federais, governo maior, senadores. Então, o poder e o financeiro está lá. E para quem já foi em Brasília, é uma coisa de absurdo. Você sai do avião, você chega no hotel, já tem um rapazinho lá para te oferecer um book. Aí você se imagina o que possa ser isso. A coisa lá é bruta. Então, quem comanda aquele ambiente, comanda todo o país. Aí você tira as suas próprias conclusões. Mas voltando lá, hoje, a minha vida é glorificar a Deus, porque Ele me tirou de um lugar, que até então não era mais tão bem quisto, me colocou num outro mais elevado, para trabalhar, entre aspas, menos, mas tem mais responsabilidade, e para ganhar mais. Esse é meu Deus. Mas o meu nível de intimidade com Ele, como é que é? E aí que é a pegada. Aí que vem, o que você faz? Porque a minha vida, de repente, você pode estar falando, a minha vida não vai para frente, não desenrola, está travado. Gente, é Deus. Mas eu confesso a você, eu já falei isso aqui, eu já acordo orando, adorando o Senhor. O meu celular, enquanto eu estou tomando um banho, eu coloco lá, dá uns 3 louvores para eu tomar um banho lá, eu estou adorando ao Senhor. Eu vou para o meu trabalho, eu ponho uma outra música de adoração, vou trabalhar até chegar lá, porque o trânsito de Cuiabá não é fácil. Vou chegando no meu ambiente, eu já determino o que a gente aprendeu aqui. Opa, existe uma luz dentro de mim, e aonde essa luz estiver, trevas têm que ir embora, trevas têm que se afastar, escuridão bate em retirada, e eles têm que bater em retirada mesmo, porque a palavra fala que o inimigo, o local dele é embaixo dos nossos pés, eu não abro mão disso. Então, se eu sou um agente de luz, e você é um agente de luz, aonde você for, a escuridão tem que bater em retirada. É claro que eles vão zangar com você, eles vão querer puxar seu tapete, mas se você confia, entrega, e nessa entrega, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Por quê? Porque você não nasceu para ter uma vida morna, uma vida mais ou menos, não. Você nasceu com propósito. Você tem uma identidade, você tem um pai. Você tem um propósito de vida, e esses propósitos estão linkados diretamente com a agenda de Deus, que fala, tal dia eu preparei para você isso, mas você tem que acessar
essa agenda de Deus, que Ele já escreveu a teu respeito, porque a agenda dele é melhor e mais perfeita do que a sua. A palavra fala: eu que sei o caminho, os sonhos, os projetos que eu tenho para você, porque os meus são maiores e melhores que o teu. Então, se entrega. Não estou pregando aqui de forma nenhuma que você tem que ficar sentado o dia todo, esperando as coisas cair, não. Mas veja as evidências, aprenda com as formigas, está na Bíblia. Não fica parado, porque as oportunidades vão acontecer. Se eu não tivesse preparado, e essa oportunidade tivesse lá desse novo trabalho, vocês acham que ia me colocar? Não vai, mas eu estava preparado. Eu abracei. Tem coisas que eu não sei, muitos, mas eu abracei. E eu não fico lá até o horário determinado, eu sempre fico a mais, e ainda levo coisas para casa para fazer. Ontem, sábado, nós levamos nosso filho para fazer uma endoscopia, e chegamos em casa, eram umas 10 horas, eu sentei, claro que eu tive pausa do almoço, eu sentei das 10 da manhã, até as 2 de hoje, da madrugada, resolvendo os problemas, direto. Por quê? Para entregar amanhã. O prazo é para o último dia do mês. Eu quero entregar o meu melhor. Vou abrir aqui de primeira mão. Já sou coautor de um livro profissional de alta performance, no qual eu tenho uma parte, e estou escrevendo um livro solo. O tópico ainda não tenho descrito, mas o assunto fala para você: ser uma pessoa em excelência, ou de excelência. O que é isso? Tudo que você for fazer, faça da melhor forma possível, não importa para quem. A palavra fala: faça do melhor, como se fosse para Deus. Eu acabei de falar para vocês, eu tenho até o final do mês para entregar, tem 2 semanas, eu quero entregar agora, porque eu tenho tempo para me corrigir, melhorar, ter novas ideias, e Deus vai abençoando. Assim também tem que ser a tua vida em casa, assim também tem que ser a tua vida com você mesmo, assim também tem que ser a tua vida no teu trabalho, porque as oportunidades vão acontecer, e você tem que estar preparado para quando isso acontecer. Agora, imagina como é o amor de Deus para com você, baseado no que eu vou falar agora. E no que eu for falar, eu gostaria que você entendesse que seria como se Deus estivesse falando para você, agora baseado nesse mesmo Salmos, mas eu vou começar lá do primeiro, não precisa colocar, eu preciso só que vocês ouçam o que eu vou falar, isso entendendo que você e Deus tendo uma conversa, só você e Deus tendo uma conversa agora, e como seria essa conversa baseado nesse salmo, onde diz assim, o salmista falando: Senhor, eu sei que o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe o Senhor penetra os meus pensamentos, o Senhor esquadrinha até o meu andar, o meu deitar, o Senhor conhece todos os meus caminhos. Essa é uma conversa de filho para pai. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas elas. O Senhor me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Aí eu falo para vocês, olha para mim, a entrega, a palavra está dando uma garantia, o Senhor me cerca, por trás e por diante, e em cima, e sobre mim, o Senhor põe a mão. Olha esse cuidado, essa coisa detalhista, que Deus está falando para você. Eu estou cuidando da sua frente, eu estou cuidando da sua retaguarda, eu estou cuidando de você em cima, eu cuido de você em todas as maneiras e em todos os lugares. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir, perfeito, olha para mim, não queira entender como Deus faz isso, nós nunca vamos conseguir entrar na mente de Deus, mas se você confia
de novo, só confia, entrega. Eu não preciso conhecer a mente de Deus, o que eu preciso conhecer está na palavra. Então eu vou viver a palavra e acreditar no que a palavra fala a todo isso, a todo esse respeito. E olha só, no momento de questionamento, olha o que o salmista fala: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde? Será que eu posso esconder desse meu Deus? Para onde eu fugirei da tua face, da tua presença? Se eu vou para o céu, lá o Senhor está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de, olha só, aqui ele muda um pouco, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustenta. Mesmo que, eu não sei o que você está passando, eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por inúmeras situações, pode ser de enfermidade, pode ser problema de relacionamento, pode ser problema conjugal, pode ser problema de desemprego, eu não sei, mas essa palavra está falando para você hoje: olha, aonde você estiver, a mão de Deus vai te guiar, ainda que me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ele está falando que ele vai estar com você, aonde você for, pode estar no abismo, ele vai estar com você, e ele afirma isso. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz serão a mesma coisa para o Senhor. Então não há lugar que Deus não possa ir lá, estar com você, pegar na sua mão, te guiar e tirar de uma situação que parece ser uma situação de morte. Eu acabei de dar um exemplo do que estava acontecendo comigo, uma situação de maldição. Deus vai lá, põe a mão, me guia e me coloca em lugares altos, está na palavra, lugares altos, e é isso que Deus faz. Se Ele faz isso comigo, pode ter certeza, meu irmão, Ele faz isso com você. Mas para quem? Para todos aqueles que querem ser conduzidos pelo Espírito Santo, que já habita em você. Então não tem aonde esconder. Muitas vezes você pode estar falando: olha, mas você não conhece meu problema, e de fato eu não conheço, mas a palavra fala, e eu já acabei de ler aqui, que os teus pensamentos, até antes de sair da língua, Ele já sabe, Ele já conhece. Então eu não preciso conhecer, eu preciso orar para você, eu preciso orar por você, eu preciso interceder por você, mas Ele é quem faz toda a obra. Então não adianta, mesmo que você queira esconder, pensando num problema que não tem solução, Deus está falando nessa noite: ei bobo, ei bobinho, filho, para com isso, cabeção, vem cá, deixa eu te abraçar, vamos sair dessa situação junto, vamos aprender o que você tem que aprender, e sai logo daí, que o teu lugar não é aí. O que eu escrevi nos dias lá, que eu falo no meu livro, é diferente disso, isso não é para você. Você escolheu e fez alguma coisa para estar andando nesse caminho, mas não é onde eu escolhi. Eu quero você num lugar diferente. E aí ele fala: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E aí nós já estamos voltando lá, quando ele está gerando você, e ele fala: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aí no verso 15 ele diz assim: os meus ossos nem ainda foram formados, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, esse é maravilhoso, os teus olhos me viram, a substância ainda disforme, ainda em formação, e no teu livro foram escritos todos os dias do meu dia,
todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha como Deus é poderoso. Ele já escreveu tudo sobre você. Ele já colocou você como pai. Você é pai. Eu duvido que você ia escrever: eu quero que meu filho fique doente no mês de junho, eu quero que aconteça um acidente com meu filho, eu quero que a minha esposa quebre a perna, ou o marido, né? Não, não é assim que o pai faz, não é assim. A mãe, ela vai proteger o filho para não tomar um choque, para não escorregar no lugar que está molhado. É assim que Deus faz. Ele cuida de todos nós. E aqui ele está dizendo que antes de você ser formado, ele já estava trabalhando com você. Ele já tinha preparado uma agenda sua com o teu nome. Opa, esse livro aqui é da Evanilde. Evanilde, tá, ó, com tantos anos você vai casar, com tantos anos você vai ter um filho. Ó o que eu tenho para o teu filho vai ser médico. É ou não é, irmã? Não está se formando? Pois é, Deus já escreveu isso. Deus já escreveu isso. Eu estou dando um exemplo prático, porque ela abre comigo essa situação. Você imagina o que Deus escreveu para o teu filho? E a minha irmã, eu tenho essa liberdade de falar dela, e falo com orgulho, ela é cabeleireira. Está suando, para pagar a mensalidade do filho, para ser médico, para depois o filho cuidar dela. Agora você imagina o seu. Você imagina o seu, os planos que Deus tem para ele, os planos que Deus tem para você, são os melhores possíveis. É claro que no trajeto da vida, vai ter perrengue, vai, pronto, ponto final. Mas esse perrengue não é para te matar. Muitas vezes esse perrengue é para fazer você crescer, é para fazer você acordar e tomar uma decisão, ir mais longe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso és para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, ele está falando do pensamento de Deus a seu respeito. Olha o que a palavra fala: se eu contasse, eles excedem os grãos de areia que existem na terra. Contaria sem jamais chegar ao fim. Ele está dizendo aqui, é que os pensamentos de Deus para vocês são tantos, que nem os grãos da areia da terra chegam perto. Por aí você consegue pelo menos ter uma dimensão do tamanho do amor de Deus por você. Amados, ainda é tempo de reconciliar, ainda é tempo. Se tem uma característica que Deus é forte e é bom, é em perdoar a quem se arrepende, e muda de vida. Lá no Evangelho fala sobre a prostituta. Jesus falou: mulher, cadê seus acusadores? Ninguém está te condenando? Mesmo você fazendo as coisas erradas, ninguém te condenou? Então, se ninguém te condenou, eu não vou te condenar. Vai e não peques mais. Ou seja, vai, mas não volte mais a fazer aquelas coisas. Isso serve para nós. A minha vida começou a mudar quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. A minha vida, quem morava perto de mim, né, Diácono Luiz não gostava de mim, verdade, nós não conhecíamos, mas ele era meu vizinho. Sexta-feira já começava o festão lá, festa, churrasco e cerveja. Sábado, domingo, e era aquele som, e o abençoado orando por mim, né? Até que um dia, Deus me chamou, me tocou, eu mudei a minha vida. Hoje eu danço, continuo dançando, não as danças que eu dançava, mas eu danço com meu filho, eu abraço a minha esposa,
a gente dança. Eu canto, continuo cantando, mas hinos, louvores a Deus. A minha vida mudou por causa dessa escolha. Hoje, mais que nunca, eu tenho buscado entender a palavra de Deus, porque eu quero acessar. E eu falo assim mesmo, eu quero acessar a agenda de Deus. Mesmo não sabendo o que Ele tem para mim amanhã, eu peço ao Espírito Santo, eu aceito tudo que Deus tem para mim na segunda-feira, e quero assumir ela por inteiro, integralmente. Me conduz a isso, Espírito Santo. Eu estou aberto para isso, e eu tenho certeza que quando eu me entrego, e quando você se entregar, as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vai descer do céu, e vai encobrir você agora, porque a palavra fala que já foi determinado, mas cabe a você a receber o que Deus tem para você, no dia de amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Todos os dias tem um desafio, é verdade, mas todos os dias eu tenho muitos motivos para adorar a Deus, para agradecer a Deus. Meu filho pode até ainda não andar, mas sempre que eu posso, eu estou levando ele para a igreja e aonde precisa ir. Não me falta transporte, não me falta alimento, não me falta carinho e amor dentro de casa. Eu só tenho que agradecer. Então tudo que eu faço, estar aqui trazendo essa palavra para vocês, não é sacrifício, é amor que Ele colocou dentro de mim, porque eu quero que vocês acessem o melhor de Deus para a vida de vocês, porque Ele quer andar com vocês, Ele quer colocar você, a palavra fala, em lugares altos. Tem uma parte que fala que Deus pega a pessoa que está lá no monturo, em outras palavras, no lixão, e faz se assentar com príncipes. É isso que Deus quer. Mas aproveitem as oportunidades que Deus disponibiliza para você crescer aqui dentro da igreja. Ah, mas eu só sei ficar sentado. Amados, o que tem aqui é coisa para a gente fazer. E ministerialmente, você vai ser um diácono, depois você pode ser um presbítero, depois você pode ser um pastor. Eu não sei o que Deus preparou para você, mas eu sei que quando eu conseguir acessar essas áreas de Deus e deixar Ele me conduzir, a condução dEle só me fez mais feliz. Eu dei um exemplo para vocês do que aconteceu no meu trabalho, mas eu vou dizer para vocês de primeira mão, eu tenho dias contados lá, porque o que Deus tem para mim, fora daquele trabalho, eu vou dizer para vocês, em termos de matemática, 500 vezes mais alto e melhor. Imagina vocês. E é isso que Deus tem para mim. Mas para isso também, eu tive que aprender o que o diácono Marcelo falou aqui. Eu comecei, diácono Marcelo, naquele pouquinho de Coca-Cola. E quando eu entendi isso, e comecei a ser fiel, não só nos dízimos, mas ser um ofertante, ser um ajudador, Ele foi me dando mais abertura, e foi colocando para mim situações que eu poderia aumentar a minha oferta, o meu dízimo, e em todas as áreas. E isso tem acontecido, e não tem me faltado nada. Mas por quê? Porque Ele me garante que se eu fizer as coisas que Ele já determinou, eu nunca perco. E quando Ele me conduz pelo melhor caminho. Só que eu tenho que me preocupar, que eu não posso me desviar desse caminho. E se você está nesse caminho, permaneça nesse caminho. Eu não vou ser hipócrita, irmão, para falar para vocês que a gente não é tentado. É tentado sim, e todos os dias. Se a tentação está desse lado, eu viro minha cara para cá. Se a tentação está desse lado, eu viro para cá.
mas eu não retrocedo, eu não volto, e não quero jamais ser quem eu era. Eu quero ser melhor para Deus, porque eu sendo melhor para Deus, eu posso ser melhor dentro da minha casa, eu posso ser melhor como amigo, eu posso ser melhor como profissional, e aí, todas as minhas áreas vivem em equilíbrio. E aí vem a colheita. Nós falamos sobre semente. Vem a colheita. A palavra fala no Velho Testamento de uma mulher que ficava catando só as espigas que caíam. Como que é o nome dela? Ruth, né? Até então ela era merecedora daquelas pequenas migalhas que caíam. Talvez você, na sua vida, está catando aquelas migalhas, mas Deus tinha uma promessa na vida dela, Deus tinha uma palavra na vida dela. Chegou um momento, e eu uso muito essa expressão, Deus gosta de fazer combo, Ele trabalha com combo. Chegou no momento que Deus falou para o funcionário dele, que o patrão falou para o funcionário deles: está vendo aquela mulher? Deixa ela catar as migalhas que caem, deixa cair mais um pouco ali para ela se fartar. O resultado, essa mulher casou com o dono da fazenda. Ela agora não precisa mais colher migalhas, ela agora é dona de tudo, de toda a fazenda. Agora ela pode sentar na mesa e se fartar do melhor que Deus preparou para ela. Se essa palavra tem sentido para você, e que está escrito lá no Velho Testamento, se o que você ouviu hoje tem sentido para você, é hora de você deixar ser conduzido pelo amor pelo amor que Deus tem por você. E quando você entender essa palavra que eu falei aqui, todas elas, até o verso 18, se você entender o que Ele já, antes de você nascer, que Ele já vem preparando para você, antes de você ser um embrião, Ele já estava ali. Opa, esse é o Felipe. Ô Felipe, seu nome vai ser Felipe mesmo, gostei. Felipe, com tantos anos, eu vou te dar a mulher mais linda, lá de Rosário também. O nome dela vai ser isso. Ela pinta de loiro, ou é loira, não sei. Está aqui, Felipe, tudo que você sonhou. Eu vou te dar um carro novo, Felipe, em tal dia. Depois vai vir uns gêmeos aí também. Fala amém, irmão, fala amém, certo? Então é assim que Deus faz. Deus não vem trazer morte ou derrota, Deus vem trazer o amor que Ele tem para todos nós, né? Você já imaginou? Eliseu, vem aqui. Eliseu, larga dessa vida, vira essa página agora. Eu vou te dar uma bugrona, uma índia, que vai te fazer feliz. Uma mulher da canela de fogo. Está aí o homem mais feliz, vive sorrindo aí à toa, aí, né? Deus falando: Excel, vou te dar 2 ou 3 filhos, vamos ver. Já tem 2, percebe? Ele fala para a irmã: vou te dar uma loja para você ser feliz, para você ser abençoada, e para você abençoar o reino de alguma forma. É assim que Ele faz. Muitas vezes a gente retém isso, muitas vezes a gente retém. Eu estava conversando ontem, e já para pensar que a gente está acabando, foi sexta-feira, um amigo meu, um colega meu de trabalho, queria falar comigo particular dentro da empresa, e nós nos retiramos para conversar, e surgiu uma vaga para desenvolvedor X. Ele é da área de tecnologia, mas da área de suporte, mas ele é um cara estudioso, muito estudioso, e surgiu a vaga, e ele foi convidado para ocupar essa vaga, para sair de um salário X e ir para um salário de 2X. E ele veio à minha procura e falou: Márcio, eu não estou com medo, eu não quero ir. Ele está estudando para isso, ele está investindo recursos financeiros, ele está gastando tempo, porque ele quer estar lá. Agora a oportunidade chega, e ele falou para mim: eu tenho medo. E medo, meu amado, é o que mata a gente. Medo é o que segura a gente. É medo que segura a nossa vida de não ir para frente.
E Deus condena quem tem medo. Pode olhar na Bíblia que você vai encontrar. Deus não gosta de andar com quem anda com medo. Deus fala: ei, pai, já não mandei você marchar? Enfrenta esse rio aí, que deixa que eu abro. Abertura comigo, mas você tem que andar. E ele estava morrendo de medo. Eu falei: filho, presta atenção. Peguei um papel, comecei a desenhar. Olha onde você está, quantos anos você está aqui. Eu estou 12 anos, fazendo a mesma coisa. E eu sei que você está estudando, eu te acompanho. O cara é especialista em Excel, fórmulas de Excel. Cara, tem 4 anos atrás, ele me falando, né? 4 anos atrás, ele já queria ter ido para lá, mas também teve medo. Eu falei: pois é, no mínimo você está 4 anos atrasado. E aqui desse lado os salários são muito diferentes, mas o medo segura. Meu amado, eu não sei do que você possa ter medo, mas eu vou te dizer uma coisa: você tem um Deus, um Pai, que supera, que atropela, que é muito superior a qualquer medo que você possa ter. Mas você precisa, definitivamente, a se entregar, a se deixar conduzir pelo Espírito Santo. E isso não é uma coisa apenas de literatura, isso é uma coisa prática, que você precisa viver. Eu teria muitos e muitos testemunhos para falar para vocês, mas você tem que fazer o teu próprio testemunho, porque é isso que Deus quer, transformar a tua vida, como Ele transformou a minha, como Ele transformou a vida do Gilmar Abraão, como Ele já transformou a vida de muitos, mas Ele quer fazer agora, é com você. Afinal de contas, como diz a palavra: ei, eu te conheci antes mesmo que você fosse formado, ainda que você não tinha forma, eu te vi nascer, eu te fiz você vir ao mundo, e eu já escrevi todos os dias que eu tenho para você determinado no meu livro, mas cabe a você a querer acessar tudo que eu escrevi a teu respeito, porque tudo que eu escrevi é bom, é perfeito e é agradável. Fica de pé, meu irmão.